Uma mãe revela a jornada de descobertas diante de um diagnóstico inesperado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Helper Kids Talk. Eu sou a Ana Luísa, a tia Ana, sou fisioterapeuta e hoje eu tô aqui com a Gabriela, a mãe da Anabela, e a Gabi também é psicóloga. Vamos falar um pouquinho dessa jornada, dessa descoberta, né? A Gabi, além de ser mãe, é psicóloga e ela teve algumas coisas que aconteceram, né, logo após o nascimento da filha dela. Vamos falar dessa jornada aí ao longo desse primeiro ano e meio de vida da filha da Gabi, a Anabela, e também esse olhar da psicologia, porque muitas coisas acontecem e a gente precisa ter esse apoio das psicólogas. Gabi, muito obrigada por ter aceito o meu convite para a gente poder falar dessa descoberta, tanto a sua visão como mãe, como de psicóloga. Sim, eu que agradeço estar aqui, né? A gente já acompanha aí nas vídeos da Ana. Bom, é recente, né, que a gente recebeu o diagnóstico da síndrome. Ela tem a síndrome de Soutos, né? Basicamente é uma síndrome que tem um hipercrescimento, né? E tem algumas comorbidades também. Mas assim, até chegar nisso, né? Hoje Belinha tá com 1 ano e 9 meses, aí já para fazer 2 anos. Mas assim, foi um período de muitos anseios, né? De preocupação. E assim, como toda mãe de primeira viagem, né? A gente muitas vezes não sabe, nem nunca tinha trocado uma fralda. E conseguir ver, né? Esse olhar para ela, do desenvolvimento dela, eu acho que o que fez o diferencial foi a minha profissão, né, como psicóloga, né, acompanhar as crianças, o desenvolvimento infantil. E assim, a minha gestação foi tranquila, né, não teve nenhuma Nada. intercorrência, nada, foi tranquilo, tranquilo. Assim, a Belinha, na verdade, é meu bebê arco-íris, né? Antes dela eu tive 2 perdas gestacionais, mas até isso, minha saúde sempre foi perfeita. E foi uma gestação tranquila, porém, eu cheguei aos 39 semanas de gestação, eu percebi que ela não estava mexendo, né? E até aí também foi algo que foi um olhar clínico, Mas eu posso antes dizer. dessas 39 semanas, ela mexia? Mexia E muito? muito. Ótimo. Tanto que, tipo, né, igual, eu comia um chocolate, ela estava sempre mexendo. E nisso eu percebi que tinha reduzido bastante a movimentação dela. E aí eu fui fazer o último ultrassom do raio-x, e nisso a médica lá, fazendo lá, viu que ela estava com uma artéria cerebral dilatada. E ali eu já falei, já não tá legal, né? E aí eu já fui pra maternidade e chegando lá, e assim, eu me preparei, né, tudo pra parto normal, tudo aquela fiz, Você fez todo o preparo. sim, todo o preparo, tudo. E chegando lá, quando o médico falou, ó, a gente vai ter que fazer uma cesárea de emergência, porque ela tá em sofrimento fetal, já deu aquele baque, né? Já foi ali, eu posso dizer que ali já foi o meu primeiro luto, porque eu tinha idealizado tudo. Foi uma gravidez tranquila, então eu queria um parto tranquilo. E aí foi, e quando ela nasceu, ela chorou bem fraquinho, né? Eu tive que fazer a cesárea, tudo. E aí, até então, a gente tava tranquilo lá na maternidade, tudo. Só que eu percebi também que ela não tava sugando o peito. Mas até então, também é algo que falei, bom, Que vamos também lá. acontece, né? Só que o problema maior foi no segundo dia de internação, né? Que a Belinha já tava com 72 horas de vida. E aí ela foi pro, pra passar com a Com a me... pediatra, né? E aí ela não voltou. Aí veio a enfermeira me avisar, ó, ela vai precisar ficar na UTI neonatal, porque ela tá com hipoglicemia, icterícia, e ela vai ter que ficar lá. Ali já foi outro momento que meu mundo desabou de novo, né? Porque, como assim? Olha quantas coisas. E quanto é importante a gente falar isso, porque muitas vezes, né, Gabi, as mães, elas se preparam para esse parto, que gostaria que fosse um parto natural, e muitas vezes não acontece, não é possível que aconteça por vários motivos, como foi o seu caso. E aí você espera que o bebê venha, que o bebê mame. A gente sabe que tem muitas dificuldades na amamentação, mas não era só isso, né? Ela estava fazendo uma hipoglicemia, precisava já ir para UTI. Então a gente começa a olhar aquilo e falar, meu Deus, o que vai acontecer Sim. depois disso, né? Aí ela foi para UTI. Aí ela foi pra UTI, aí ela ficou 1 semana na UTI, né? E assim,
ficou lá na luz, na fototerapia, tudo. Aí ela deu uma melhorada, aí depois piorou. Teve um dia que eu cheguei que ela tinha piorado, assim, tinha que ela ia ter alta e teve que voltar. E aquele processo todo. Então, assim, é até o que eu falo, né, da maternidade. Não é aquela coisa linda e maravilhosa, né? E eu não digo só hoje, mas eu acho que até na época dos nossos pais, nossos avós também. Só que hoje a gente consegue até falar mais, né? Eu acho que consegue ser um pouco mais leve. Eu acho que a gente consegue esclarecer melhor, né? Sim. Coisas que muitas mães às vezes sentem quando elas, né, a criança nasce, ou até antes da criança Sim. nascer, mas que muitas vezes é tanto tabu, né, Gabi? Muito, E aí, muito quando a gente tempo. fala da psicologia em relação a isso, né? O quanto as pessoas precisam trabalhar e a gente precisa falar para as famílias que, olha, tá tudo bem. Hoje, você não está se sentindo bem, não querer estar com aquela criança. Mas isso não quer dizer que você não a ame e que Sim. você não vai cuidar. São coisas diferentes, fazem parte. Isso é a visão de vocês, psicólogas, Sim, né? e assim, até mesmo nisso da psicologia, porque mesmo eu sendo psicóloga, mas assim, eu precisei, por mais que eu tinha todo o suporte, assim, fazendo pré-natal certinho, mas o meu psicológico também não tava bom, né? Porque até devido às outras perdas, tudo. Então, assim, foi muito angustiante, né? E esse período dela ali na UTI e tudo também foi algo que prejudicou meu vínculo com ela. Hoje eu digo que agora sim meu puerpério acabou, né? Depois do diagnóstico também. Então, assim, foi algo que foi demorado. Tanto que teve momentos, né? Até isso hoje a gente vê muito, assim, de falar, nasceu, já amei. Não, porque eu idealizei tudo aquilo. E a gente precisa até mesmo falar dessa saúde mental da mãe, porque a gente, né, igual, eu idealizei um parto que não aconteceu, idealizei uma amamentação que não aconteceu, eu idealizei uma filha que hoje ela tem uma síndrome, que eu sei que é algo que é para a vida toda. Mas como que a gente resignifica isso, né? Porque não adianta ficar chorando. Não. Tem que. E não adianta a gente olhar para o. Quer dizer, até então você não tinha um diagnóstico. Muito pelo Não. contrário, a gente está falando aí lá atrás tudo que aconteceu. Sim. Mas hoje a gente vê que a criança nasce, a mãe ela já, primeiro, né, já idealiza tantas coisas e muitas vezes isso vai caindo por terra e ela tem que se adaptar à nova ou Sim. àquela real, né, aquela realidade. E sem contar que a mulher, né, a partir do momento que ela vira mãe, né, a gente tem muito. Você deixa de ser aquela pessoa. Por mais que você queira, mas você tem aquele processo que você acaba deixando aquela mulher antes de ter filho, né? E assim, e quando você passa por esse processo também, né, de hospitalização, de tudo isso, tudo, então você não consegue nem viver aquele momento novo para você de mãe, né? E é muito difícil você também acabar idealizando como que vai ser você como mulher também, né? E assim, a gente acaba até falando, né? Quando a criança nasce, a visita vai lá. Ai, deixa eu ver o bebê, tal, tal. Mas e o cuidado com essa mãe, né? E o pior que a gente pensa, às vezes tem a mãe, a sogra vai e faz uma comida, mas e a saúde mental dessa mulher? E assim, até para entrar mais nessa questão da saúde mental, além disso, desse processo da Anabela do sofrimento fetal, do parto, tudo, eu tive também um desafio muito grande que foi com a amamentação. Porque por mais ela lá na UTI, eu ia lá no lactário, tirava tudo para dar para ela, tudo. Só que ela não sugava, ela tinha muita dificuldade para sugar. Aí a gente entrou copinho para não desmamar. Aí teve uma hora que teve que entrar mesmo com a mamadeira, porque senão ela não ia ter alta, porque ela não tava pegando peso. Ok. E aí tem mais aquela, né, que assim, de fórmula, e a gente fica hoje uma pressão social muito grande. Ah, tem que ser leite materno, tudo. Mas, gente, o importante é o que você pode naquele momento. Exatamente. Se é para o seu filho ficar bem com fórmula, ok, dê fórmula. Se é o risco de vida do seu filho precisa fazer uma cesárea, ok, faz uma cesárea. Mas o quanto isso mexe, né? Muito. Com a saúde mental daquela mulher. Sim, porque a gente idealiza, né? Às vezes não é nem por nós mesmos, mas é pelos outros. E aí que tá, né? Olha onde que já entra até mesmo a questão de machismo, né? De toda essa pressão social que a mulher sofre nisso. É isso. E aí você acaba nem vivenciando o melhor momento da sua vida. E aí a gente fica muito vulnerável a Muito. tudo, né? E principalmente com a gente. Muitas vezes a mulher tenta ser forte, né? Algo que ela não tá sendo forte. Não. Que ela queria desabar.
né? Exatamente. E aí depois você foi embora para casa. Isso. E aí você começou a perceber algumas coisas, né? Naquela neném linda, maravilhosa, aquela coisa mais linda, gente. Você começou a perceber algumas coisas, e nessa sua percepção, antes de você chegar comigo, a Anabela é minha paciente desde 3 meses? 3 Dois, meses. 3 meses de vida, né? Então a gente tá junto nessa jornada aí durante todo esse tempo. Teve uma época que a Anabela não fez físico comigo, mas foi uma época bem curta, né, Foi. Gabi? Mas o restante a gente teve juntas durante todo esse tempo. Então, quando você levou ela para casa, nesse tempo, o que que você observava que te chamava a atenção? Além de mãe, mas você tinha um olhar da psicologia que te ajudava bastante e não dava para você acreditar que o tempo ia passar, né? Assim, foi a questão da hipotonia, que ela era um bebezinho muito molinho. E querendo ou não, eu comparava com outros bebês também, né? E assim, e ela era um bebê molinho, tudo, e ela não tinha muita interação também comigo, né? E eu via também essa dificuldade dela sugar tudo, e eu acabei até mesmo desenvolvendo a perturbação do amamentar, porque contratei consultora de amamentação, tudo, para tentei sonda, tudo, só que era dela. E hoje eu sei que é até um fator da síndrome também, essa dificuldade. E acabei gerando uma ansiedade muito grande, então eu ficava nervosa de amamentar ela. E aí teve um momento que eu cheguei no meu pico de estresse, né? Que muitas vezes a gente se preocupa tanto com a hora do parto, mas a amamentação é o que eu acho que é o que mais gera estresse nas mulheres, né? É o que mais, né, aquela de tudo, de doer o peito, de vai amamentar, de se você tá dando a quantidade suficiente pro seu filho. Tá Então, isso ganhando eu vejo. peso. Exatamente. Então, isso eu vejo que é o que mais afeta a saúde mental da mãe. Não é nem só a questão do parto, mas é a amamentação. E aí, eu vi ela muito molinha. E aí, com 2 meses e meio, ela fraturou a clavícula esquerda. Aí foi o boom. Aí eu falei, não, alguma coisa tá errada. Não, e ela fraturou a clavícula esquerda sem nada acontecer, Sim. né? Foi Porque algo que a gente aconteceu ficava. aleatório. O que aconteceu, né? Por que que ela fraturou a Sim, clavícula, né? porque eu ficava com ela 24, 48 horas, nunca caiu, nunca nada. E aí, mas assim, até pra eu descobrir isso também foi algo que, né, tanto que ela chorava e ela tava naquele período de muita cólica. E eu achando que era cólica. Até que um dia que eu falei, não é possível, ela tá com alguma coisa. Comecei a palpar. E quando eu peguei no bracinho esquerdo, aí que ela chorou muito. Eu falei, não, vou levar ela no médico. Aí foi quando fez o raio-x e deu aquilo. Tanto que a médica até supôs que podia ter sido na hora do parto. Mas aí com o raio-x viu que era uma fratura recente. Aí pronto, aí que eu fiquei mais. Já comecei a imaginar mil coisas, que ela podia ter alguma questão dos ossos, e como ela já era molinha. E ainda, né, as pessoas falam, não, mas ela é preguiçosa. Eu falei, não, não tem essa de preguiça. Um leigo pode até acreditar em outras pessoas falando que o bebê é o preguiçoso. Não Mas tem. você, como profissional da área da saúde, já olhava e falava, não, ela não é Não. preguiçosa. Você já tinha várias somatórias de Sim. fatores que já haviam acontecido para falar, não. E ela só tinha 2 meses e meio. Ela não é preguiçosa. Tem Não. alguma coisa acontecendo. Criança não é preguiçosa. Exatamente. Criança não é preguiçosa. Não é. Então, assim, aí foi quando eu comecei a investigar. E aí conheci você, né, pelo Instagram, tudo. Que eu fui lá até pra ver a questão da cabecinha dela. Foi mesmo. E que tava tranquilo, Tava tudo né? certo. E foi aí quando eu comecei tudo a investigar. E aí ela precisava fazer a fisioterapia por conta do braço, né? E aí começou, mas a gente notava que... E assim, eu sempre fui acompanhando a questão das fases de desenvolvimento, né? E eu via que chegava tal mês e ela ainda não estava fazendo tal coisa. Chegava tal mês e não fazia tal coisa. Eu, não é possível, não é possível, não é possível. E foi aí que a gente começou a fazer a fisioterapia, tudo. E assim, eu falo que eu sou muito grata a você e principalmente a fisioterapia. Porque, assim, é algo que quem conhece a Anabela, gente, ela chorava do começo ao fim. Do começo ao fim. Gente, parecia que tinha alguma coisa cutucando ela. No caso, era eu. Que no caso, era eu. Porque ela ficava tão brava. Ela chorava. Ela é branquinha. Ela saia com a cara, assim, toda vermelha. O nariz escorrendo. E ela fazia assim, ela encostava na Gabi, mas exausta. Sim. Claro que para ela também a atividade era exaustiva, mas o choro também era algo que atrapalhava bastante.
Mas a Gabi não desistiu. Não. Lógico, né? A gente ficava com dó, mas assim, eu via que tinha alguma coisa que precisava, né? E você vê, valeu a pena cada lágrima dela. Com certeza. E assim, nesse período, eu lembro que você me falava assim: ai, Ana, fulano da minha família É, disse pra mim que é pra eu parar de fazer a fisioterapia, porque a Anabela não tem nada. E nisso, já começou um processo de investigação, que foi quando sim, você foi pra genética, é, né? Foi quando a gente pediu a geneticista, né? isso. E mesmo as pessoas próximas, muito próximas, estavam desencorajando ela a parar, né, a fisioterapia, Uhum, porque a Anabela chorava bastante, era algo que ela realmente se sentia muito desconfortável. E a gente precisava estimular, porque é o que a Gabi falou, ela era muito molinha, ela era um bebê sim, que era hipotônico, né? Então, como era muito mole, a gente precisava cada vez mais incentivar, e a Gabi em casa precisava incentivar. Mas ela também é, precisava do apoio das outras pessoas, mas ela também foi desencorajada em vários momentos, mas ela não desistiu. não. Mesmo depois de pedir investigação, e aí começa um processo muito dolorido, né, Gabi? É, porque assim, né, é aquela coisa também. A gente foi na neuro, aí fez a ressonância, tudo. Não deu nada significativo para aquela situação dela, aquele quadro dela, assim, né? Era aquela coisa, não, ela tá desenvolvimento, tá imatura ainda, o cérebro, vamos esperar. Mas, gente, a criança, o boom dela é até os 2 anos. O que você tem que fazer é até os 2 anos? Então, assim, eu não vou esperar nada. Então, eu fui em outro especialista. Ah, deu até um possível AVC que ela tinha tido na minha barriga. Eu falei, bom, aí pensei também até numa paralisia, por conta que eu também via que ela tinha um comprometimento maior do lado esquerdo, Esquerdo. teve a fratura do lado esquerdo, tudo. Mas ok, fui indo nos especialistas, continuando com a físio, tudo certinho. Foi até um período que eu também fiquei meio que físio em casa, fazendo direto, Foi, porque estimulando. a gente começa a ficar muito preocupada, né, Sim, Gabi? Porque você fala assim, as coisas, elas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo há um passo muito lento, é, né? Porque teve um período do desenvolvimento da Anabela que as coisas não iam como a gente gostaria que fosse, sim, né? Mesmo fazendo a fisioterapia, mas o estímulo diário com ela, né, além da físio e vocês em casa, era o que a gente, e é o que a gente acredita, sim, né? O quanto isso é importante e o quanto resultado a gente vai esperar, que foi isso que você falou, que é a intervenção precoce, né, sim, Gabi? Seja ela em várias áreas aí que é onde a gente conversa. Porque quando a gente fala de uma intervenção precoce, é muito importante que eu não pense no hoje. Eu pense no resultado que eu vou atingir amanhã. Hoje, eu falo que assim, claro que né, a história da Anabela é uma história de sucesso, né, Gabi, que nos sim, deixa muito feliz. Não é a história, muitas vezes, de outros pacientes com a mesma síndrome, mas é uma história de sucesso dela. E isso porque a mãe investiu. É um investimento. Ela sim, investia, além do dinheiro, ela investia tempo. Não só de levar ela na sessão da físio, mas também de fazer em casa, de estar ali disciplinada a tudo isso. E, ao mesmo tempo, passando por questões de que você tinha outras especialidades e exames que você foi fazendo ao longo desse ano todo, desse sim. primeiro ano, né? Porque o diagnóstico veio não tem muito tempo. É. Então, a gente pode dizer aí com mais de um ano e meio. E tudo isso tendo que fazer a intervenção e, ao mesmo tempo, investigar. Então, olha o investimento que a Gabriela fez na filha, e isso é muito importante. Quando algum outro profissional da área da saúde fala para vocês, espera, é o que a Gabi falou, a gente não tem que esperar. Eu vou esperar alguma coisa acontecer, depois que aconteceu, Não tem mais o que fazer. a gente tem ali o cérebro que está ali Sim. a todo vapor da criança. E eu tenho que aproveitar essa fase de todo esse aprendizado e rápido, né? Uhum. Então, que a criança tem a neuroplasticidade, quantas coisas acontecem, e incentivar da melhor maneira possível todos os movimentos da criança, e não é para depois, porque o que eu vou fazer hoje vai refletir no amanhã. Então, é um trabalho, muitas vezes, de Sim. formiguinha. E muitas vezes chegou um período que a gente não tinha uma evolução que a gente gostaria com a Anabela. Mas mesmo assim, as coisas continuaram, os exercícios continuaram, a estimulação continuou. E depois a gente viu a resposta de tudo Sim. isso. E depois a Gabi também teve uma resposta, né? Estando em grupos, né? Que outras crianças têm Aham. a mesma síndrome. E esse processo
todo ela viveu junto com esse luto, né, Gabi? Junto com esse possível diagnóstico que nesse primeiro ano de vida da Anabela não se sabia qual era o Não. diagnóstico, fazia um exame não dava nada, fazia outro exame não dava nada, e a gente continuava, porque cada vez mais foi ficando mais evidente Sim. ao que ela tinha algumas coisas e dificuldades, mas que ela também foi se superando. Porque ela é muito inteligente, gente. Vocês não têm ideia quanto ela é inteligente. Não, e é isso que você falou. Teve aqueles períodos que realmente não via muita evolução. Aí eu ficava até pensando, falei, meu Deus, eu não vou ver minha filha andando. Tanto que ela conseguiu atingir o marco de engatinhar, que ela engatinhou lindamente. Gente, o dia que eu vi essa menina engatinhando, quase tive um negócio. Eu falei, gente, é algo assim que trabalha tanto esse corpo. Sim. E era o que ela tanto precisava, né? Até porque ela tinha uma hipotonia muito nos membros inferiores, ou superiores. Então, assim, eu engatinhava, eu falo que é o mais bonito que eu já vi na minha vida. Na hora que ela apoiou aquela mãozinha, esticou aquele braço, jogou o peso e fez o engatinhar, eu falei assim, agora vai. É. E foi, tanto que E agora foi. tá andando. E foi, né? Pra baixo. E, assim, até isso também, né? Porque, querendo ou não, até para as mães, né, que vivem esse processo aí com filho atípico ou não, vai ter momentos que realmente parece que a coisa não vai. Você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Mas é acreditar. Quantas vezes ela chorava? Eu falava, não, ela tá chorando, mas é pro bem dela, é pro bem dela. E é isso que você falou. Não é só agora, mas é pra vida dela toda. Porque, querendo ou não, por mais essa questão motora, eu sei que também vai afetar a vida social, a vida emocional dela, né? Porque, assim, vamos dizer, hoje ela não, né, não tem, assim, ela tá andando super bem até, né, esperado. Então, assim, a gente sabe que depois na fase da escola, se isso foi bem feitinho, ela vai conseguir participar das atividades sem muito efeito, né? Então, vejo que hoje até mesmo a síndrome é algo que é bem pequeno. O que é maior ali é a Anabela. Que ela... Não, e ela é uma criança que você olha para ela, as pessoas ficam se perguntando, né? Só fala que ela é muito grande. Hoje, né, quando coloca ela perto das crianças Sim. da idade dela. Mas se você não coloca, Não, você não percebe. gente, ela vem, ela interage, ela fala, assim, ela aponta ainda, né, o que ela quer, ela não tá falando ainda, né, tanto que a gente gostaria, mas ela aponta o que ela quer. Ela atingiu tudo que a gente gostaria que ela atingisse. Ela cumpriu fase por fase. Só que para ela chegar aqui, ela precisou do anterior. E aí chegou uma época que, além do diagnóstico que a gente queria, e depois, né, com 1 ano e meio, né, Gabi, que foi feito o diagnóstico da Isso. síndrome de Sotos? É 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7. Então, tem 2, 3 meses que a gente está sabendo recente. da síndrome de Sotos. E o quanto foi investido em todo o desenvolvimento dela, e no meio disso tudo chegou uma hora que a maneira com que ela andava começou a chamar a atenção. Sim. E a hora que ela apoiava a perninha, falei, Gabi, a gente vai precisar ir no ortopedista ver se tem alguma coisa aqui. Porque era diferente, mais uma vez, o lado esquerdo dela. A gente precisava ver se estava realmente tudo certo, porque agora ela estava numa fase de se colocar em pé. E foi muito bonito que do engatinhar ela veio e começou lindamente a se colocar em pé. De joelho, semi-ajoelhado, se puxava pelo braço. Sim. Ela fazia tudo, ela fez tudo. Porque ela teve toda essa base. Ela veio fazendo toda essa construção do desenvolvimento motor. Nada aconteceu por um acaso. Então, a gente tem que entender que a gente não pode desistir. Exatamente. Nessa época que o bebê, entre aspas, parece que não está acontecendo nada, o bebê está ali, ele está aprendendo. De alguma forma, muitas vezes sem mostrar pra gente, mas a gente está fazendo, a gente está demonstrando, o bebê está entendendo, muitas vezes está ali fazendo o que a gente quer, às vezes não, mas a grande maioria sim, até com que essa construção vai acontecendo. E ela foi também para ortopedista, e nisso a Gabi sabia já que alguma coisa tinha, porque a geneticista já tinha te falado, mas não existia um deu nome. uma hipótese, né, da síndrome de Sotos, mas até então não... Sem a certeza, né? Que aí foi, exames genéticos, tudo que, né, nós fizemos. Demorou um pouco, então ainda aquela angústia de, ai, meu Deus do céu. E assim, e pra mim foi até difícil, porque eu fiquei meio abalada de ser uma síndrome, porque é algo que é dela, que vai ser pra vida toda. E tinha momentos que eu queria que fosse alguma coisa mais neurológica, né? E foi esse processo também agora.
Você sentia isso, Gabi, e como mãe, como psicóloga, o que pesava ali para você? Era uma síndrome? Eu queria que fosse mais algo neurológico, pensando no AVC que poderia ter sido, Sim. estava em processo, porque nem tudo a gente tem um diagnóstico. Muitas vezes é no meio das coisas que o diagnóstico aparece. Uhum. E eu não, por isso que eu não posso colocar o diagnóstico na frente da criança. Exatamente. Nunca, Nunca. sempre a criança. A criança não é a síndrome de Sotos. Ela é uma criança, ela tem um nome, ela pode ter as suas dificuldades, mas ela tem N coisas que ela faz e que são maravilhosas e que a gente vai potencializar e vai ajudá-la o que ela não consegue ainda fazer, E Exatamente. essa é muito a função da fisioterapia. Eu não posso olhar e falar assim, ó, é um diagnóstico tá. Sabe ali a síndrome? Não, gente, não existe isso. É aquela criança que precisa brincar com outras crianças, que precisa estar com outras crianças. E aí, o que pesou para você, assim? Eu prefiro que fosse um neurológico, porque talvez ele tivesse mais chances de dar certo lá na frente do que a síndrome. O que foi isso na sua cabeça como mãe e, ao mesmo tempo, pensando, se fosse uma mãe que estivesse com você na Uhum. terapia, como que a psicologia vê tudo isso? Como psicóloga, né, e neuropsicóloga, eu via que poderia até fazer uma reabilitação cognitiva, alguma coisa assim. Agora, a síndrome não. A síndrome é algo que tá ali no DNA dela. E tem as comorbidades. Então, o síndrome de Sotos tem a deficiência intelectual, tem o TEA. Então, isso me preocupava mais, né, disso. Só que assim, né, eu acho que tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. Porque não é à toa que a Anabela tem uma mãe psicóloga. Tanto que hoje, além do atraso motor, a Belinha também tá com atraso de fala. Mas, assim, foi algo que já estamos, né, fazendo uma Ela intervenção não aí. tem mais atraso motor nenhum, Não, gente. Ela anda, ela faz escala. tudo, escala, sobe na motoca, ela desce. O que você falar para ela, ela entende. Ela andou Sim. com 1 ano e meio, né, Gabi? 1 ano e meio? É 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7. Tava andando bem, andando assim, andando já os 3 metros que a gente gostaria que ela tivesse andando, né? Então é esse marco. É uma criança que você aponta todas as coisas, mas teve uma coisa que ela teve bastante intercorrência, que foi a parte respiratória, que é algo da Sim, síndrome de Sotos também, em relação a uma escoliose, né, um comprometimento dessa capacidade pulmonar. É algo que, graças a Deus, faz tempo que ela não tem, porque ela sim. tá ali também, a gente já aproveita e faz uns manuseios, É. porque agora ela começou numa história que não quer mais ficar comigo, porque ela fica comigo já faz um tempo sozinha e muito bem, obrigada. E vai e volta, sobe escada, que é uma coisa de doido. Só que agora ela resolveu que não quer mais ficar, sabe? Tá num grude com essa mãe que vocês precisam ver. Mas como sempre o apoio que a gente faz ajuda muito, né? Ela tem uma parte também muito desenvolvida, isso você também ouviu dos médicos, né, Gabi, ao Sim. longo desses últimos meses, vamos dizer assim. Uhum. E é isso, essa comorbidade que traz da síndrome, né? Igual você falou, essa questão dos problemas respiratórios. Ela chegou a ter a bronquiolite, ficou internada. Então, assim, esse é meu medo. Porque, querendo ou não, é uma síndrome que é rara. Tem, acho que 500 casos no Brasil. Então, assim, algo que é desconhecido gera um medo, né? Então, assim, até que ponto a expectativa de vida? Ok, tem casos que tem uma longa expectativa, mas o que pode acometer? Então, isso me gerou muito medo, né? E questão neurológica, ok. Qual parte do cérebro que tinha comprometido? Né? Era algo que eu acho que eu estava mais preparada. E até mesmo, eu acho que o meu psicológico, eu digo que eu acabei tirando minhas forças para dar para ela. Porque, assim, quantas vezes, né, a gente lá no consultório mesmo, bem belinha, chamava ela, dava brinquedo, assim, ela chorando, chorando, eu acho que aquela coisa, vem, vem, ela via. Então, eu acho que essa força que a gente passa, muitas vezes, acaba motivando a criança a ela mesma acreditar que ela pode. Isso é muito bom, Gabi, porque assim, você como mãe, eu vou dizer, eu como terapeuta e a Gabi como mãe. Ela, no começo, claro que até a gente pegar essa confiança, né, isso vai acontecendo, ai, deixa eu pegar um pouquinho a minha filha, ela tá, né, ela tá chorando. Depois, com o tempo, né, a confiança e essa conexão e saber o quanto a criança está evoluindo, traz muita calma para a mãe. E claro que a Gabi, além de tudo, é da área da saúde, como psicólogo, Sim. isso favoreceu muito, porque ela também estava ali. Anabela, vamos lá, vamos fazer. Ela
passava isso pra Anabela. Ela não era aquela mãe que falava assim, ai, Não. ai, meu Deus. Ai, será que ela tá judiando da minha filha? É. Né? É. Essa palavra, ai, meu Deus, será que ela tá judiando da minha filha? Não. A Gabi nunca passou isso pra Anabela. Não. E todo momento, ali comigo, era sempre vai. Aí teve um dia que eu nem me lembro o que foi, não sei se você saiu pra tomar um café ou pra ir no banheiro, não me lembro o que foi. E ela ficou sozinha comigo. E aquele dia ela não chorou. Eu falei, opa, então pera lá. A Gabi vai ficar lá fora e a Uhum. Anabela vai ficar aqui dentro. E aí as coisas começaram. Sim. O choro desapareceu. Falei, por que a gente não pensou nisso antes? E isso até mesmo a psicologia explica, né? Que tem aquele apego na mãe, né? Querendo ou não, eu era ali pra ela, que não era tanto, porque eu não passava a mão na Não cabeça, passava a mão na cabeça dela. mas eu era ali aquela, tipo, me socorre. Mas não, eu tinha que me manter firme. E é isso que muitas vezes a gente precisa, manter firme, porque é pro bem maior. Então eu precisava ali, né? Mesmo ela chorando, me conter. Peraí, vamos lá, se consegue. Depois lá fora eu te abraço, a gente faz. Mas agora você tem que fazer. Exato. E assim, é importante também isso, a gente poder estar bem pra estar com a criança ali e saber o momento que você precisa acolher e o momento que você precisa ser firme. E digo isso não só pela minha filha, mas assim, até mesmo no consultório, a gente vê muito isso, né? Casos, muitas vezes, de pais que não querem aceitar e acaba cedendo muito. Só que assim, a gente acaba pecando. Uma hora a conta vem, né, Gabi? Sim, entendeu? E seja em tudo, seja até mesmo a gente vê questão social, né? Um comprometimento aí social, que muitas vezes é muito apegado, né? Então, assim, é algo que a gente precisa. É importante a gente acolher nossos filhos, mas é importante a gente também saber ser firme ali para poder esse desenvolvimento. E você faz parte do processo, né? Isso é muito Sim, importante, né? Então, quando a gente tá com uma criança, tanto eu quanto você, que você também atende, quando você atende essas mães e que hoje te dá muito mais autoridade, que além da sua formação, que você já tem toda essa autoridade, você passou por isso. Então, quando uma sim, mãe vem com essas queixas para você, a materna desses bebês, o quanto isso também te dá mais ainda autoridade para falar, gente, você confia no profissional? exatamente. Confia no processo. Não é algo mágico, né, Gabi? Não é Não, nada mágico. Seja na psicologia, seja na fisioterapia, seja na terapia ocupacional, que a sim, tô Anabela fazendo. também faz. Não é nada mágico. É um processo. Então, se você confia no processo, tem hora que o processo você vai olhar e falar: acho que não tá dando certo isso Uhum, aqui. Às vezes, realmente, a gente tem que mudar de rota e sim, tem que fazer uma outra coisa. Às vezes, não, a gente continua fazendo o que a gente está fazendo e tá tudo certo. Hoje, por exemplo, a Anabela não faz fisioterapia todas as semanas. Ela vem de vez em quando só. Então, olha só que coisa mais linda, né? Essa evolução. E é realmente isso que a gente quer. A gente não vai ficar ali com ela o tempo inteiro. Então, sim, o quanto ela precisou, né, lá atrás, mas hoje, agora, ela vai para fono, vai. vai para terapeuta ocupacional, que são profissionais hoje que ela precisa muito mais do que de mim, porque o desenvolvimento dela tá ali, Foi, sim. né? Então hoje a gente tem mais uma manutenção, digamos assim, Uhum, mas olha quantas coisas a Gabi também precisou acreditar para que as coisas acontecessem. A gente teve um processo aí, né, de troca, às vezes, de terapeuta sim, ocupacional, né, que aconteceram. Por quê? Porque com a visão que ela tem da fisioterapia, vamos dizer assim, sim. né? Dessa porque tem que ter uma conexão, gente. Não tem Exata como. e até digo isso até mesmo como psicóloga, assim, é o que eu falo para meus pacientes. Se você não criar um vínculo, uma afinidade, troca para outro. Porque é igual, no meu caso, a pessoa tá contando ali coisas que ela não conta para ninguém, o mais íntimo dela. Então ela precisa ter uma confiança em mim. E principalmente quando é com seu filho. Se você não tem um vínculo com o profissional, se você não acredita, não vai dar certo. Pode a criança fazer o profissional ser melhor, mas se você não acreditar também, não vai dar certo. E lógico, eu acho que esse processo também é bem cansativo, porque, né, você vai em um especialista, vai em outro, você vai, um fala uma coisa, fala uma outra. Então, assim, eu acho que o principal também, como mãe, é você ouvir seus instintos também. Porque se eu fosse nessa, de ouvir de um profissional, de ouvir de família, talvez a gente não estaria aqui hoje. Então, assim, eu sei que tem alguma coisa errada, vamos ver o que tem. Então, assim, hoje a gente sabe o que tem, né? Não estava louca. Exato. Porque isso é uma coisa também muito comum Sim. quando eles são muito pequenos, né? As mães escutam muito isso, né, Gabi? Você Sim. escutou
e outras mães escutam e ainda vão escutar. Para com isso. É, Você tá louca. uma Você tá doença. arrumando doença pro seu filho. E o quanto ao que você disse, né? A importância de você seguir o seu instinto. E isso vale para tudo. Sim, pra tudo. É melhor a gente pecar pelo excesso. Pelo excesso que eu Exatamente. quero dizer, não é um excesso de tudo, né? Gabi? Não, Vamos de dizer. criar coisa onde não Não. tem. Mas se você tá vendo, você tá sentindo, Vamos por buscar, quê? né? Não vamos acreditar. Ah, não, isso daí passa. Ah, não, com o tempo melhora. Ah, cada um tem seu tempo. Não dá para acreditar nessas coisas. Você tá vendo que alguma coisa tá te chamando a atenção? Eu falo que assim, fazer uma terapia, ir buscar uma terapeuta materno-infantil para mãe e junto, isso vai refletir na criança e muito. Fazer fisioterapia, qual ali a gente vai brincar, vai estimular o desenvolvimento motor, não vai fazer mal nenhum. Se daqui um pouco a gente olhar e falar assim, tá tudo bem, Não precisa. a criança não precisa mais de mim, não temos nada, passamos talvez por uma investigação ou não, mas ok. Agora, a gente esperar uma fase extremamente importante do desenvolvimento motor desse bebê, para depois a gente falar, e agora, o que eu faço? Uhum. Por que eu fui ouvir tantas pessoas na minha vida? Não, escuta você, né, Gabi? Isso Exatamente. mas elas passam muito por isso. E é difícil para elas também, que é o que você falou. Existe o machismo, existe muita Sim. gente falando, os palpiteiros de Aham. plantão. É difícil para elas, né? Sim, demais. E assim, e aquela coisa, né? A idealização do filho perfeito. É difícil também aceitar que, ai, nossa, meu filho não é perfeito, né? E aí você começar a também aceitar isso e o que as pessoas falam acaba te deixando ainda mais naquela posição de negação. Mas assim, eu vejo hoje, por mais que a Anabela hoje ela atingiu, né, a maioria dos marcos esperados, mas eu pensava muito no futuro dela. Muito nisso. Porque assim, ok, hoje ela é um bebê, ela nem entende o que tá acontecendo. De certa maneira, viu? Que ela Entre não aspas. sabe. Mas e no futuro dela? Talvez ela, sei lá, né? Igual que eu falava pra você, o lado esquerdo dela, ela mancava. Eu ficava pensando, meu, se ela ficar mancando na escola, vai sofrer bullying. Eu já pensava também nisso. Então, A mãe psicóloga falando. pois é, As prováveis coisas que já podiam vou ter acontecer que lá na tratar frente. outra coisa, né? Então, assim, era isso que eu ficava pensando também. Então, assim, fazer uma terapia direitinho, agora precisa de uma TO, vamos fazer TO. A fono tá com atraso de fala, vamos atrás. Porque é isso que você falou, mal não vai fazer. Se não precisar, para, pronto. O profissional vai observar que não precisa, Exatamente. vocês vão observar que não precisa e tá tudo bem. Mas ela fez um período. Não, gente, você não gastou o seu tempo, você Não, investiu na sua investimento. criança. Isso é um Exatamente. investimento, porque a preocupação no amanhã, e eu tenho essa preocupação, sempre tive com os meus filhos e ainda tenho. A preocupação com o amanhã não é que você vai viver no amanhã, não é isso, mas eu deixar de fazer coisas que eu tô vendo que não tá Sim. legal. E eu preciso buscar o profissional certo, né, Gabi? Porque tem isso também, né, que Muito. acontece aí no meio do caminho. Eu buscar o profissional certo vai fazer diferença para quem? Para o meu filho amanhã. Uhum. Porque esse caminho, esse apoio precisa acontecer de todo mundo. Sim. Precisa acontecer do pediatra do bebê, precisa acontecer da físio. Você precisa chegar e falar, tô preocupada com isso. A pessoa precisa te ouvir. A gente tem que ter escuta para essas famílias, né, Gabi? Exatamente. Escuta. Que é algo que falta muito na maternidade, né? Por mais que a gente fala, acho que todo mundo escuta o bebê chorando, mas não escuta a mãe que chora. E como que a gente chora? Como que a gente chora? Né? A gente chora porque não conseguiu amamentar, Vamos falar a isso gente de novo? chora. A gente escuta O bebê o bebê chorando. mas não escuta a mãe que chora. E assim, eu acho que pode ser a criança mais perfeita. A gente sempre vai estar chorando. Seja até para criar o que vai ser do futuro, né? Então, assim, é algo que é importante a gente ter os profissionais, né? Que a gente consiga sentir ali acolhido também, né? Muitas vezes, por mais que chega para mim a demanda para atender a criança, mas eu também preciso atender aquela mãe. Porque, assim, a criança ela já está sendo, igual a Anabela, ela já está sendo super bem observada, tem todos os profissionais que ela precisa. Mas e eu? Aonde que tá? Né? Então, assim, eu também tenho que saber o cuidado da minha rede de apoio, também é fundamental, mas rede de apoio que apoia, não que coloque para baixo. Tem isso também, né, Né? Gabi? Sim. E
E é algo que a gente também acaba deixando, muitas vezes, né? Agora até falando como mulher. Além da gente mudar esse perfil para mãe, a gente deixa nosso lado mulher. E como que a gente faz para reconstruir isso? Porque não é porque você é mãe que você tem que deixar de ser mulher. Não, você tem que equiparar os dois. E não é porque você está diante de um monte de situações que você não sabe se você vai desabar ali em seguida, porque você não sabe o que você vai ouvir. Sim. E também, você tem você. E aonde você está em tudo isso? Você não pode se perder como Não. mulher. Porque senão a criança também perde. É isso. E aí fica naquela coisa assim, né? Você não consegue ajudar e nem é ajudado. Né? E assim, e até mesmo da questão da síndrome, foi algo que eu fiquei muito preocupada com isso, com amanhã, né? O que vai ser. Hoje, assim, graças a Deus, eu não vejo nada de questão do TEA na Anabela, porque a da síndrome de Sodos tem 84% de chance de também vir acometido com o TEA. Não vejo, pelo contrário, ela é super comunicativa, tá com esse atraso de fala, mas também é algo que a gente percebe que ela também tem essa hipotonia na musculatura, que é da síndrome. Então, do mesma forma que eu acreditei que minha filha ia andar, acredito que ela também vai falar. É isso. Então, é você acreditar. Até porque o nível de compreensão dela, o que você observa, é muito bom. Sim. O que ela quer, ela vai atrás, ela se comunica para que você vá, busque, pegue e ela brinque com aquilo que ela quer. Ela olha para você, ela faz assim, dando risada, do tipo assim, toma, agora é sua vez, né? Adoro um Faz. celular para falar, me chamar. Então, você vê que a construção disso tudo, né, Gabi? E ela balbucia algumas coisas Sim. já, né? E aí, provável, né? Agora, o trabalho da fono em relação a essa hipotonia que realmente ela era generalizada. Então, talvez aí acabou tendo esse atraso na fala. E agora, com os estímulos, com os incentivos, mais uma vez corretos, da maneira Sim, correta. Não é de exatamente. agora, ela já tem um tempinho que ela tá na fono, né? Sim, já tem uns meses. Ela não começou agora, né? E na ATO também ela já tá. E sem contar a escolinha também, E a né? escola, os amigos. Que, gente, assim, tudo bem, né? Que a gente passou aí um pós-pandemia, que a gente vê, assim, o quanto isso afetou muito as crianças. Muito, 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 muito. E As assim, psicólogas que o digam, né, aham. Gabi? Então, assim, tanto que até mesmo pra gente dar diagnóstico, a gente tem que considerar esse período de pandemia, né? Então, assim, tanto que pra mim eu falava, não, eu vou colocar ela só com 2 anos. Mas eu vi, eu falei, não, gente, só eu estimulando, não tá dando, vai pra escolinha. Ok, ficou doente, mas passou. É isso. E assim, é algo que também ajuda muito nessa questão de socialização, né? Você também colocar numa escola de confiança, né? Então é algo que muitas vezes, né, a gente precisa podar. Peraí, o que que me atende? Ah, você quer colocar com 2 anos? Ok, mas atende sua necessidade? Ok, quer colocar com 6 meses? Atende sua necessidade? Ok, é isso que você tem que ver. Né? Hoje, muitas vezes a gente fica nessa de, eu vou fazer porque fulano tá falando tal. Não, mas o que atende sua E necessidade? você sabe que, assim, até o que você está dizendo, que atende a necessidade, mas também o que atende a necessidade da criança. Porque muitas vezes a criança pode não ir para a escola, mas ela mora num lugar, ou a mãe leva numa praça, onde Sim. ela tem a socialização, ela tem o contato com outras crianças, coisa que o que você disse, na pandemia a gente não conseguiu fazer, e hoje você vê o reflexo disso tudo antes de você dar um diagnóstico, que é o que você acabou de falar, você tem que lembrar desse período. Mas falando dessas crianças que não foram de pandemia e são esses bebês atuais, o quanto essa socialização é importante Muito, para muito. eles. Então, é o que você disse, eu vou colocar com 6, com 2 anos, mas como é a interação dessa criança com outras crianças? Exatamente. Será que eu estou protegendo demais e não quero que o meu filho tenha contato com outras crianças, porque a criança está gripada e eu não quero que gripe, porque eu não quero que fique doente? Faz parte, gente. É igual Exatamente. quando a criança cai. Uhum. A Anabela caiu muito, né? Muito, Até o muito. andar firme. Precisa cair. Sim. É importante. Eu lembro de falar assim, vai cair agora, 1, 2, 3, e caiu. Depois ela virou festa, mas no Sim, começo ela não gostava. Não. Né? Então, o quanto tudo isso é importante. E você na psicologia, né, Gabi, falando para essas mães da importância dessa interação. E você percebeu isso? Olha, só eu aqui não. Ela precisa socializar, ela precisa interagir. Ela já está fazendo a físio, ela já faz a TO. Sim. Eu estou incentivando em casa. O meu marido ajuda e me incentiva. A minha mãe tá ali.
Mas espera lá, precisa de criança. Exatamente. A socialização com outra criança, com a criança ir lá puxar o brinquedo dela, empurrar ela, porque faz parte, É ótimo. não sou eu que vou dar como adulto. Exatamente. É a outra criança, o choro da outra criança, a birra da outra Não, e criança. até ela vê a outra criança fazendo, ela vê a outra criança andando, ela Exato. também vai querer, né? A imitação, então é algo que para mim a escola é tudo. É muito importante. E assim, e até mesmo dessa questão, né, da gente estar ali estimulando, e o que a gente está estimulando? Está estimulando da maneira correta? E até isso que você falou, essa super proteção. É importante, né? A gente tem que proteger nossos filhos, mas até onde que vai essa super proteção? Até onde eu não vou atrapalhar. Exatamente. Até mesmo, né? Querendo ou não, a gente fica naquela coisa, nossa, minha filha tem uma síndrome. Ai, coitadinha. Não, coitadinha não. Ela vai ter que, aliás, ela vai ter que se esforçar ainda mais. E eu vou Tadinha. ajudar ela a se Exatamente. esforçar ainda mais, porque ela vai conseguir. Com certeza. Então, assim, não é algo que vai incapacitá-la. Pelo contrário, ela vai ser mais capacitada ainda. Porque é algo que, ela tem uma dificuldade, então peraí, a gente vai trabalhar nessa sua dificuldade. Mas aí depois você vai sozinha. Porque E a gente precisa não disso. se engana, né, Gabi? Eu não vou falar, fecho meus olhos assim. Eu tô vendo que isso serve para todos os diagnósticos, né? A Sim, Gabi e pior trabalha que muito tem com TEA, muito isso. né? Eu vou fechar os meus olhos e assim, não tá acontecendo nada. Aí eu vou, depois chega uma hora que não tenho mais como escapar, Não, mas você já sabia disso lá atrás. Por que você não foi lá atrás? exatamente. A importância do diagnóstico precoce para nós, como terapeutas, né, Gabi, é Muito, extremamente muito. importante. Em tudo. Né? Eu percebi que a criança está tendo comportamentos, eu vou buscar uma ajuda. Ah, mas eu vou fazer terapia com meu filho, vou levar meu filho no psicólogo, no neuropsicólogo. Para quê? Porque qualquer coisa que eu fizer antes, eu estou protegendo ele no amanhã. Eu Exatamente. estou dando o melhor prognóstico, principalmente uma melhor qualidade de vida para o meu Sim. filho. E é isso que a gente quer para os nossos filhos. É, e é igual quando a gente tem diagnóstico de TEA, né? Que tem os níveis de suporte. Nível de suporte 3. Precisa de muito suporte ali para suas rotinas diárias. Então, a gente sempre trabalha ali na terapia para quê? Para chegar ao nível de suporte 1. Para quê? Para aquela criança conseguir ter uma vida tranquila sem suporte, né? Sem ajuda ali nas suas rotinas diárias, conseguir ter uma qualidade de vida. Então, assim, independente do diagnóstico, acho que até mesmo esse processo, né, de você aceitar tudo. Tanto que tem até uma amiga minha que falou, ok, chora, vive seu luto, mas assim, faz as coisas chorando mesmo, mas faz. Porque não dá pra gente parar. Não podemos parar. Entendeu? E principalmente quando você tem o diagnóstico precoce, melhor ainda, né? Que aí você ainda tem o tempo ali. Apesar que eu ficava muito preocupada, né? Por conta disso, depois de chegar aos 2 anos a ter a pauda neural, e aí o que vai acontecer? Então eu ficava muito preocupada. Mas acho que tudo caminhou do jeito que tinha que ser, né? Acho que por mais o atraso dela, assim, não é algo nem tão significante, muito grande, assim. Não foi. Né, igual veio andar com 1 ano e 7 meses, né? A gente tem Os casos... 3 metros, tá, gente? Então, ela andou antes, né? Ela empurrava tudo, ela Isso. andava, ela ia, mas ela não andava os 3 metros. Ela dava os passinhos e vinha. Aí, com apoio. chegou uma hora que ela levantava as perninhas, não queria deixar eu descer as pernas de jeito nenhum. Ela olhava pra mim e falava, não tem jeito. E aí ela é toda dengosa e carinhosa, aí ela vinha assim, se encostava em mim. Eu falava, pode parar, não vem, você já tem meu coração. A tia já te ama, você pode parar com isso e se afasta e vamos fazer o que a gente tem que fazer. E às vezes ela fazia na força do ódio. Na força do ódio. Mas tá aí. Mas isso é o mais importante, Sim. né? A gente hoje, claro, né? A gente conta como uma história de sucesso, né, Sim. Gabi? Tanto para você como mãe, claro que ainda tem outras questões ainda, né? Que a gente está ali sempre prevenindo, que até tem a parte Sim. respiratória, você olhando a parte comportamental dela, claro que agora também tem a fala, mas olhando a parte comportamental, porque como você disse, né, a síndrome de Sotos tem um nível alto, né, uma porcentagem, desculpa, alta, de realmente ser diagnosticada ali na frente como TEA. Sim. Você trabalha com TEA, então você já está ali intervindo, você já está, né, atenta, já faz o que você precisa fazer. Então, eu não tenho esse diagnóstico, né? É a Anabela, né? Não é? Só que você já está fazendo todas as coisas necessárias Sim.
para que, se caso amanhã ela receba um diagnóstico de TEA, isso seja o que você disse. Eu tenho nível de suporte 3, eu quero passar lá para o 1. E talvez, com todo o trabalho que sempre foi feito, qualquer resquício de qualquer coisa lá na frente, ele vai ser muito imperceptível. Sim. Como a gente vê hoje, falando da perninha que eu falei no começo para vocês, o quanto a gente aí ficou na dúvida se ela tinha algo na perna, foi investigar, não, e conforme ela foi treinando. Foi. Coloca ela para escalar, deixa ela descalça, e vai, e sobe, e vai, e volta. E hoje, gente, ela chega de bolsinha. Não, chegou na sessão passada de bolsa, eu não acreditei. Aquela criança pegou a bolsinha dela e foi para a porta. Eu falei, você não vai embora não, pode voltar, a gente acabou de começar. Então, olha que linda, ela pôs a bolsa, gente, vocês têm noção, ela pôs a bolsinha. Não, e ela já entra, já vai procurar a sua sala. Agora ela não me chama mais, porque ela tá muito apegada com a mãe. Antes ela ia e me chamava, né? Chamava coisa mais linda. Então, olha quanta coisa uma criança é capaz de desenvolver, é capaz de fazer. Você pede pra ela tirar o sapato, ela sabe tirar o sapato dela. Ela já coloca, Gabi? Ela tenta? Tenta, olha isso. Ela tira. Então, ela tá com 1 ano, não, ela já tirava antes de 1 ano e 9, né? Ela tá com 1 ano e 9 agora, mas ela já tirava antes. Então, olha a capacidade que a criança tem, o quanto ela foi incentivada, o quanto ela é incentivada, mas isso começou, ela não tinha nem 3 meses. Pensa se você esperasse um diagnóstico. Não. Com 1 ano e 7 meses. Olha o tempo de intervenção jogado no lixo para o desenvolvimento dela. Ela estaria fazendo o que ela está fazendo hoje? Provavelmente não. Dá pra gente dar certeza? Realmente não dá. Mas, assim, provavelmente não. Porque querendo ou não, né, tem estudos. Então, assim, a gente tem esses marcos de desenvolvimento para isso mesmo, pra gente conseguir perceber isso, né? Então, quanto mais precoce, melhor. Já pensou agora, ela com 1 ano e 9 meses, ainda sem andar? E aí, gente, agora tem coisa errada? Agora? Agora. Mas já tinha antes. Eu tava vendo, ninguém me ajudou. E aí, qual o nível de comprometimento que ela ia ter aí? Né? Então, assim, ok, vamos dizer, sei lá, eu acho que pequei pelo excesso, tanto que tem horas que eu falo assim, meu Deus do céu, eu acho que ela tá muito estimulada, me deixa doida. Mas é isso, criança é isso, é aprontar, é brincar, é se mexer, movimentação. É fazer birra. Mas tá chegando nos Terrible 2 agora, né, o famoso Terrible 2. E, Gabi, eu me lembro, depois que você teve a suspeita, mas foi mais depois que você teve realmente o diagnóstico, né, que você entrou num grupo, né, das mães com crianças, né, que têm a síndrome de Soltos, né? Isso. E você me disse algumas coisas que me chamaram muita atenção depois que você entrou nesse grupo, que outras mães ficaram, assim, nem sei que palavra eu posso usar, indignadas, felizes e ao mesmo tempo surpresas, vamos dizer assim, que ela já estava andando. Exatamente. Conta um pouquinho, quando você entrou nesse grupo, a sua experiência de ver outras crianças, muitas vezes numa situação que também te chamou a atenção, mas algo também que para você, que bom, que eu olhei aquelas crianças maiores, e eu sei que a minha filha, por tudo que eu fiz desde o começo, eu sei que o resultado valeu a pena, e vai valer a pena, porque cada ano que passa vale mais a pena ainda de ver tudo que você fez. E, ao mesmo tempo, ouvir outras mães falando da sua filha, porque já passaram também. E assim, é até isso, esse sentimento de superação, né? Porque, assim, essa síndrome da Anabela, tanto que a gente identificou no exame genético, né? Que ele, assim, são mais de 8.000 síndromes que existem, né? Que tem categoria, que tem. E assim, não era algo que era tanto o olhar clínico também da geneticista, foi muito assim. Porque ela até falou pra mim, eu dou uma hipótese diagnóstica de síndrome de Soltos, por conta de algumas características, mas é algo bem sutil. Então, assim, esse olhar clínico também conta muito, independente do resultado de exame, mas o olhar clínico, né? E ter entrado nesse grupo de mães foi também como uma rede de apoio pra mim, né, disso. Porque era algo totalmente desconhecido pra mim, nunca tinha ouvido falar. Muitas pessoas nunca ouviram falar, né? E assim, eu via casos, mãe contando, meu filho veio andar com 3 anos, meu filho veio falar com tanto, meu filho tem escoliose. Então, ali já me acendeu ainda mais. Então,
pode ter escoliose, então já deixa eu passar no ortopedista da coluna. Tem essa questão, então já deixa eu ir ver. Então, assim, eu tô entrando, é o que eu até falo na psicologia. Melhor a gente prevenir do que remediar. Então, para que deixar as coisas, né, chegar no ponto que depois não tem mais o que fazer? Então, é melhor você fazer uma terapia agora do que chegar você precisar de uma medicação. É melhor tratar seu psicológico agora do que precisar de um remédio. Então, nela eu tô trabalhando muito isso. Então, essa rede de apoio me ajuda muito nisso. Tipo, o que eu preciso. Igual, eles também tem não sei a palavra certa, mas tem uma questão da arcada dentária, da boca ser pequenininha e tal. Então, já levei no dentista. Ela chupou chupeta, tá, gente? Mas, ó, chupeta tá ótimo. Que também, né, muita gente fala, não, vai dar chupeta, porque tá me ajudando, vai dar chupeta. Então, é algo também que já tô vendo, o que precisa pra amenizar, porque assim, é isso que a gente tava falando, da questão do amanhã, né, é até um pouco, cria até uma ansiedade de pensar muito no amanhã, mas eu preciso, porque, por exemplo, até a questão, já trabalhei muito nessa área escolar. Gente, a escola é o período pior pra qualquer pessoa. Em tudo, porque é um novo ambiente que a criança entra, porque até então ela tá ali, né, acostumada com a família. Depois entra com pessoas que nunca viram, as crianças ali nunca viram, que, como você falou, tira seu brinquedo, você chora, outra chora. E depois, quando começa, né, a acontecer bullying, as mudanças. Então, assim, é algo que eu fico muito preocupada com a Anabela enquanto isso, até por conta da síndrome, por conta desse hipercrescimento. Porque, assim, hoje ela tá com 1 ano e 9 meses, mas ela tem a altura de uma criança de 2 anos e meio, né? Tanto que muitas vezes, até mesmo nesse meu período aí de aceitação, e eu até recorri também lá no grupo, porque eu chegava em festinha e a Anabela comprida. Aí o pessoal, ai, nossa, ela é grande, né, pra 1 ano. Aí eu ficava pensando, ela é grande porque ela tem uma síndrome. Mas, ok, tá bom, se ela for ter 2 metros de altura, tá bom. Mas o importante é que ela tenha 2 metros de altura com saúde, Com qualidade de vida. com qualidade de vida, né, sabendo quem ela é. Peraí, eu sou a Anabela, tenho 2 metros de altura, ok. Posso ser modelo, vou jogadora de vôlei. Posso ser o que eu quiser. Exatamente, não é minha síndrome que incapacita. Exatamente. E, principalmente, né, meus Diagnóstico, pais acreditam em mim, Exato. né, que também acho que é o fundamental para todo diagnóstico. Diagnóstico não é destino. Não, jamais. Ele é ponto de partida. Só que o ponto que você, a partir do ponto que você vê aquele diagnóstico, ali sim é o destino. Então, se você colocar ali, sei lá, meu filho teve diagnóstico de TEA. Tá, e aí o que você pode fazer? Primeiro, ir atrás de informação, porque é o principal, né? Acho que isso aqui é muito importante de levar informação. Exato. Porque também, por mais que eu tenha minha formação, mas eu ter ido atrás de informações também me traz um diferencial nesse olhar. A gente não sabe tudo, né, Gabi? A gente não Nunca. conhece tudo. É o que você disse, a síndrome de Sotos. Todos nós fomos estudar para saber o que tinha, o que não era, o que era provável. Mandei artigo não para é? todo mundo. Quais eram as prováveis consequências ou coisas que ela poderia ter Sim. dentro da síndrome, o que a gente podia melhorar ainda mais, né? Até então, depois a gente descobriu, né, porque que ela teve nesse período aí algumas coisas respiratórias, Sim. né? E aí você começa também a trazer na fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta respiratória também, né, gente? Então, além do desenvolvimento, eu também sou fisiorrespiratória. Então, junto com as atividades que ela vai fazendo, os apoios que a gente vai fazendo, os manuseios que a gente vai fazendo, tudo isso ajudando a parte ventilatória dela para que a gente consiga minimizar Sim. ou postergar qualquer infecção que ela venha a ter. A gente vai blindar tudo? Não. Porque entra aí um período ruim de tempo, por exemplo, e as crianças ficam doentes, ou tem alguém que estava doente, a gente não sabia. Sim. Ela acaba tendo uma propensão maior para pegar. Mas a Gabi já tem esse olhar. Então, a Anabela começou a escorrer o nariz. Ana, a gente já faz uma fisiorrespiratória. E como ela vem sempre fazendo essa prevenção, às vezes, claro que a gente para só para fazer a fisioterapia respiratória. Hoje, ela também, nem isso ela reclama, gente. Ela é tão boazinha que nem isso ela reclama. Mas o quanto é importante esse olhar. A Gabi já aprendeu a olhar. Eu lembro quando ela foi viajar, não tem muito tempo. Gabi foi viajar para fora e aí a Anabela ficou ruinzinha. Foi. Não foi? Foi. Aí eu falei, meu Deus do céu. A Gabi ficou preocupada. Eu falei, Gabi, a gente faz a fisioterapia antes, foi com a medicação que eu precisava, a gente faz a fisio e vamos que vamos. E lá ela ficou ótima. Ela até melhorou.
Voltou, Acho que ficou... ela precisava de Não viajar vou mesmo. precisar viajar. Ela ficou ruim depois que ela voltou, não, né? Não, A gente assim, fez mais uma, eu acho, quando você é, voltou, não me lembro direito, mas ficou super tá. bem. E graças a Deus depois ela não Igual, teve mais ela, nada, ela né? teve aquele quadro de bronquiolite lá, tudo, tal, mas agora é isso que você falou. Nada. Deu uma coriza já, peraí. E assim, é algo que eu já levei especialista, otorrino, a pediatra dela acompanha, que ela tem, parece que o pulmãozinho tá cheio, sempre fica. Mas quando faz, eu fico, tá tranquilo. Nada. Então, assim, tem coisas também que a gente, né, não pode criar uma tempestade. Por exemplo, ok, minha filha tem uma síndrome e tal, o que que tem? Tá, vou estudar, ver o que que eu posso fazer. Ok, é a mesma coisa. Meu filho tem TEA, o que que eu posso fazer? Porque hoje a gente vê muito isso, que é essa dificuldade de aceitar. Só que eu até mesmo resignifiquei isso dentro de mim, porque eu passei meu período de, putz, minha filha tem a síndrome, ok, tal, sofri ali, às vezes choro, ok, tá bom. Mas eu pensei, peraí, não, agora não é o fim. Pelo contrário, agora é o começo. O diagnóstico agora é o começo. Porque até então, aquela coisa de, o que será que ela tem que não tem? Aquilo sim me matava. Agora não. Ela tem o diagnóstico, o que a gente vai fazer? Ok. E vida que segue. Anabela? É Anabela. Não, não tem. E você vai sempre proporcionar, que é o que você pode fazer, com as melhores informações, Sim. e você vai sempre proporcionar o melhor para ela. Aonde eu posso fazer? Por onde eu posso ir? O que mais eu posso oferecer para ela de melhor, pensando nessa qualidade de vida, pensando em todo esse desenvolvimento e crescimento dela? Porque a gente fala muito do desenvolvimento motor, né, que ele acontece, aí né, ele não para no andar. Não. Né? A criança andou, tá tudo bem. Não é assim, né? A gente sabe que depois tem toda essa parte de coordenação motora. Por isso que eu gosto muito que os bebês engatinhem. Eu fiquei muito feliz quando ela engatinhou. Ela começou meio assim de repente, né? Porque a gente até achava algumas coisinhas no bracinho dela com muita dificuldade. Sim. Mas a hora que ela apoiou e estendeu, Não, foi lindo. nossa! E esse apoio, gente, isso aqui apoia, esse apoio de caixa torácica que ela Sim, tem, esse e controle de caixa torácica, essa melhora de todo esse tronco dela, e esse engatinhar, esse é lindo de ver. E até eu tinha medo também dessa questão dela não engatinhar por conta disso. Quando ela aprendesse a andar, o reflexo de colocar a mão pra cair. Eu falei, meu Deus, ela vai cair de cara no chão. E Ainda mais assim, que ela era molinha, né? sim, e ela sempre deixava o braço mais durinho, né, mais rígido. E eu falei, meu Deus, se ela não, como é que ela vai conseguir? E foi tudo certinho. Então, assim, por mais que tenha, né, a gente fica às vezes com dúvida, mas assim, acreditar acreditando. Porque se você não acreditar, o que que você vai fazer? Não é uma jornada fácil, não foi para você, né, Gabi? Não vai ser para outras mães, que seja com diagnóstico de síndrome de Soltos, ou qualquer diagnóstico que seja, ou muitas vezes não existe diagnóstico nenhum, Uhum. né? Essa jornada não é fácil. Não. Né? Eu falo que uma coisa é quando a gente está ali com o neném na barriga da gente, outra coisa é quando essa criança nasce, outra coisa é quando esses medos assombram, né, essa família. Mas a gente dá oportunidade para a criança, Exatamente. que é o que eles precisam. Dá oportunidade. Quando você dá oportunidade para a criança, você escuta aquela mãe, escuta aquela família. Claro que às vezes a gente tem que ser um pouco firme também com os pais, porque, olha, você, né, trouxe o seu bebê para eu ajudar nesse desenvolvimento, então eu tô aqui cuidando. Sim, Então, também me deixe cuidar, com certeza. porque talvez esse excesso esteja prejudicando em alguns momentos. Então, às vezes, a gente tem que ser mais firme. E a gente acaba, mesmo não sendo da psicologia, mas olha, vamos buscar uma Sim. psicóloga, você está precisando de uma ajuda, porque muitas vezes não é o bebê, é o que você disse, esse apoio para a criança, vai, você consegue, eu tô aqui. Uhum. Isso vale para tudo, né, Gabi? Tudo. Porque hoje em dia, o que que a gente vê? Não pode cair. Ah, não pode não sei o quê. Mas calma lá. O bebê consegue. A criança consegue. Por que que você está tentando fazer por ele? Exatamente. Às vezes eu vejo assim, a criança está ali. A criança não tem um atraso de desenvolvimento. Não tem diagnóstico. Está ali claro que não tem absolutamente nada. Tem um atraso de desenvolvimento. Você traz a criança. Vamos andar. A mãe faz isso. Eu falo, tira a mão. Não, mas ela pode cair. Deixa ela cair. Mas cair é... Aí só falta cair na físio. Tem segurança, gente. Sim. Ninguém vai cair para se machucar, não é isso. Mas a criança às vezes pega um brinquedo, bate e acaba, né? Às vezes corta a Machucando, boquinha, acontece. Mas tira essa mão. Ela consegue. Não, mas eu tenho que proteger. Não protege.
Deixa ela. Exatamente. Eu lembro uma época que a Anabela sentava muito em W. Lembra, Gabi? Virou um tormento pra Gabi, porque Não, ela ainda continua, só que agora é transição. ela tá. Eu já. Arruma essa perna. Aí ela já olha pra mim e arruma. Ela já sabe, ela Não, arruma. e isso é muito, porque ela foi treinada. Arruma essa perna, arruma essa perna. Só que Condição hoje dela. não me preocupa. E já É. não me preocupa já há bastante Eu tempo. tinha e a até Gabi, comentado com você, né? porque ela transiciona. Ela não para em W e fica só em W. Ela Não. senta em W, ela sai do W, ela posiciona a perninha de todas as maneiras. Ela agacha lindamente, ela sai do agachado e sobe. Linda. Ela faz lindo isso. Ela vazia já com apoio e hoje ela faz muito lindo, já tem um tempo. Um determinado tempo, por conta de toda essa hipotonia, por conta de todo o quadro que ainda a gente nem sabia o que era, Sim. chamava muita atenção e a gente não deixava e não queria que ela sentasse em W. Então a gente ficava o tempo inteiro ajudando ela e mostrando as outras posturas da perninha dela. Até que um dia a gente viu que ela fazia tudo. Então, se ela faz tudo, o sentar em W faz parte. Então a gente vai deixar e não vamos o tempo inteiro corrigir. Por quê? Porque ela faz o resto também lindamente. Então ela transiciona pelo W. Porque isso é uma coisa que causa um assombro nas famílias, né? E foi até um momento que você também me acolheu, né? Porque eu fiquei preocupada de dizer, ela tá em W, você, não, vamos ver e tal. E aí você já dá um alívio também. Então é importante também o profissional tá ali pra. Senão podia também, não, é verdade, vamos pensar. Não, mas você falou, não, vamos ver, tal, calma. Calma. E realmente. Vamos observar, porque senão a gente começa, o que você disse, hoje em dia, gente, é tanto diagnóstico, né, Gabi? Sim. Você recebe essas mães, né, essas crianças, essas mães, e é um assombro de é isso, é aquilo. Gente, eu não sei se é, vamos ter calma, vamos observar? A gente precisa observar. Será que realmente tem alguma coisa? É o que você disse lá atrás. Olha, eu percebia ela molinha, amamentação, ela não olhava muito, não interagia muito. Mas e como ela construiu isso depois? Sim. Como que foi tudo isso? Pode ser que lá na frente a gente tenha, né, você ou outras mães, um diagnóstico? Pode. Pode ser que não tenha? Pode. O importante é você olhar, você compartilhar com os profissionais que estão acompanhando e que você confia, fazer as atividades necessárias e orientadas pelo profissional e acreditar que vai dar certo. Sempre com o pé no chão, claro, né, Gabi? Não Sim. fantasiando algo que não vai existir também. Isso Com também é certeza, importante, né? Porque existem alguns diagnósticos que a gente sabe que a evolução não é como a gente gostaria. Então, não dá pra gente falar assim, acredita, vai dar certo. Sempre, acredita, vai dar certo. Tudo que a criança fizer é um ganho e tem que ser comemorado. Eu não posso olhar para aquela criança e falar assim, olha, ela não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Falar o que não faz é fácil. Isso é o mais fácil. Sim. Não precisa nem estudar. Não. Eu olho e falo assim, ó, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E o que ela faz? E como ela faz? Uhum. Então, o que ela faz e como ela faz, vamos melhorar? Vamos aprimorar isso aqui? Vamos em cima desse Exatamente. caminho? E vamos, claro, ensinar ainda o que ela não está sendo capaz de fazer nesse momento. Mas tudo que ela é capaz de fazer. Exatamente. Até para tudo, assim, até a gente falar, né, no geral, uma pessoa com deficiência, não é a deficiência que impossibilita ela, mas as barreiras que tem, né? Então, assim, é muito disso. Então, assim, se eu não acreditar, se eu não for atrás, realmente, ela não vai poder, porque ela depende muito de mim. Mas se eu acreditar, automaticamente ela vai também. Tanto que a gente tem até o Winnicott, que ele fala muito disso, né? De uma mãe suficientemente boa. Que a gente precisa, muitas vezes, saber o momento de dar o que a criança precisa, mas a gente também precisa saber o momento do que tem que ser feito. Né? Não adianta dar tudo e não podar também algumas coisas. E até o que você falou, dessa questão do cair. Muitas vezes, hoje, a gente fala muito disso, de acolhimento, né? Da educação positiva. Acho tudo lindo, maravilhoso. Mas a gente também tem que ver até que ponto isso nos afeta. Tudo é um equilíbrio. Hoje mesmo, às vezes a Anabela cai, às vezes até me impulsa, peraí, não, levanta, tá bom, machucou, tá bom, pronto. Então, assim, agora eu posso muito bem lá pegar ela, levantar, tá, mas e aí? Até porque a vida é assim, a gente cai e tem que aprender a levantar. Então, é coisas que muitas vezes a gente precisa também, como mãe, pai, a gente se observar. Né? Se analisar também, não é só a gente ficar olhando ali nossos filhos, mas se analisar, peraí, o que eu quero?
que eu tô fazendo, né? Porque além da gente gerar muita culpa, que, meu Deus do céu, como a maternidade gera culpa na gente, e o que a gente tá fazendo não só para os nossos filhos nossos, mas também como pessoas que vão ser cidadãs. E eu vejo até mesmo nisso. A Anabela vai crescer, ela não vai ter eu ali a vida toda dela. Então eu preciso hoje proporcionar que ela tenha a maior autonomia possível para depois ela conseguir seguir a vida dela da melhor forma possível. E é difícil. Eu acho que eu vou até pegar um gancho do que você disse e falar assim: não construa barreiras para os seus filhos. Isso vale para o bebê, imagina para a criança maior. Não construa barreiras, construa escadas para que eles vão subindo de degrau. Hoje, esse movimento, por exemplo, ou essa atividade, ou essa brincadeira, o que quer que seja, né? Porque para a criança tudo é uma brincadeira, tá difícil. Eu vou te ajudar, mas eu sei que eu não preciso fazer para você. E é algo que eu até falando de tudo que você, todas as barreiras que você venceu, né, Gabi, junto com a sua filha, junto com a sua família, e cada lance de escada que você proporcionou para ela. E a gente está aqui falando sobre isso hoje. E é muito curioso que eu ouvi recentemente de uma mãe, uma criança que ela não consegue andar sozinha. Ela tem tudo para andar sozinha, mas ela não consegue andar sozinha. E aí você vai entender aquela mãe, e eu pedi para ela buscar ajuda de uma psicóloga materno-infantil. Porque como ela teve perdas e a bebê nasceu prematura, não muito prematura, mas ela foi prematura de 34 semanas, ela construiu uma relação dela com a criança de eu sou só eu, você e seu pai, não existe crianças perto, uma superproteção tão grande que a criança já passou do esperado para ela andar sozinha. Ela não dá nenhum passo sozinha. E aí, conversando, né, e buscando todas essas informações, eles me disseram que se ela andar, ela deixa de ser meu bebê. Aquilo, ao mesmo tempo que eu senti aquela dor, que era mais uma perda, era assim que ela estava vendo, mais uma perda. Mas aquilo não era uma perda. Mas aí não seria eu que poderia ajudá-la, e sim a psicologia. E ela falou, eu consigo entender que ela precisa, mas se eu deixá-la aí, ela não vai mais ser meu bebê. Eu não vou mais estar aqui. Eu falei, mas ela vai estar sempre no seu colo. Mas ela precisa ir, e a gente precisa ajudar. Porque senão a fisioterapia não vai conseguir ajudar, porque é emocional. Exatamente. E a criança sente isso. E é aquilo que você falou, né? Às vezes não tem nem a síndrome, mas o síndrome ou qualquer Não diagnóstico. tem nada. Não tem nenhum diagnóstico. Mas tem isso, tem. Mas tem. A barreira é emocional. Tem uma barreira. Então a gente não pode construir essas barreiras. Sim. Então fica aqui esse alerta, né? Busque a ajuda de um terapeuta, de um psicólogo materno-infantil. Se você está sentindo alguma coisa, não espera esses sentimentos crescerem. Sim. E aí eu tô falando de uma criança de 2 anos que não anda sozinha porque a mãe tem esse apego. Uhum. Ela demorou para engatinhar, ela demorou para se colocar em pé. E é isso. Quando a gente... E sem um diagnóstico. Então, por que o diagnóstico é um destino? Não é. Exatamente. Porque a gente tem um diagnóstico, com diagnóstico, sem diagnóstico, existem tantas coisas que podem acontecer, por isso que a gente tem que estar forte. Precisa de um psicólogo materno-infantil, eu vou lá. Eu vou fazer a minha terapia, porque eu preciso estar forte para ajudar meu filho. E sem contar que, assim, todo esse processo, né, do puerpério, tudo, a gente tem aí a depressão pós-parto, que não começa só no pós-parto, mas já vem. Né? Então, é algo que a gente precisa... A gente se preocupa tanto quando engravida, fazer o pré-natal, passar no médico. Mas e a saúde mental? Ninguém fala. E, principalmente, também, até mesmo a questão da fisioterapia. Às vezes, criança que é prematura, ok, tá se desenvolvendo bem. Mas também é importante fazer esse acompanhamento com o fisioterapeuta. É isso. Né? Então, assim, é algo que, né, a gente fica muito no básico. Mas por quê? Não pode ir? Ainda mais hoje com tanta informação. Pois é. Né? Eu falo que a gente acesso fácil às coisas. A gente investe em tanta coisa, por que não investir no desenvolvimento motor do seu filho, que vai ser para sempre? Não é para agora. Investe em cadeirinha que vibra? Que vibra, que vai, que sobe, que desce, que canta, que... né?
Esse não é um investimento. Sim. O investimento é realmente de eu estar ali sendo orientada do como brincar em cada fase, como incentivar em cada fase. Isso sim é um investimento no seu filho. Investir na sua saúde mental, porque da sua saúde, né, da mãe para o bebê, isso vai fazer muita diferença. Depois, talvez, essa criança também precise da psicologia e também é muito bom que a gente tenha esse olhar. Sim. A gente tem que quebrar barreiras. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Não esqueçam de compartilhar, curtir, comentar todas as dúvidas que vocês tiverem. Vocês vão ter aqui também acesso à página da Gabi, tá? Para que vocês tirem suas dúvidas também. Ela como mãe, como psicóloga, o que vocês precisarem, a gente está sempre disponível. Obrigada, Obrigada obrigada a você. por essa troca, por essa jornada, que eu sei que não foi fácil, acompanhei aí, e tô acompanhando ainda, vou continuar acompanhando de perto. Obrigada, Deus abençoe. Você sabe que a sua filha tá no Não, meu coração. eu que agradeço, assim, por todo o apoio, né, por toda a segurança que você passou e, né, acho que estamos até desenvolvendo uma amizade aí que, querendo ou não, Futuros projetos, pois né, é. Gabi? E assim, eu acho que tudo que você passa, né, pra gente, eu acho que é importante dar muita segurança. Então, acho que o trabalho que você faz também é lindo, eu sou sua fã. Obrigada, gente.